Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Cláudio e hoje nós vamos conhecer a função dividir texto, uma função que está disponível no Microsoft 365. Se você tem o Excel um pouco mais antigo, infelizmente você não vai ter essa função disponível para você. Mas se você tem o Office 365 no seu computador, ou como é chamado agora, o Microsoft 365, você vai poder conhecer um pouquinho mais dessa função bem legal que eu vou mostrar para vocês hoje. Bora pro vídeo. Na aula de hoje nós vamos aprender como dividir o texto de uma célula em mais células, ou separar em colunas, separar em linhas, através da função dividir texto, essa função que antes era conhecida como texto divisão. Então o que a gente vai fazer aqui? Para a gente pegar um exemplo bem simples, eu tenho esses dados que estão todos reunidos numa célula, mas ao analisar a célula, vou até dar um zoom aqui, nós percebemos que há uma separação. E essa separação entre campos que estão na única célula acontece por vírgula. Então veja que eu tenho uma data, depois eu tenho aqui uma região, um estado, um vendedor, um item e unidade e um preço. Essas informações elas estão separadas por vírgula. Então o que eu vou fazer aqui? Muito simples. Vou colocar aqui, igual dividir texto, que é a função que a gente vai utilizar. E a função dividir texto, ela tem os seguintes parâmetros: texto, delimitador de coluna, delimitador de linha, ignorar vazio, encontrar, o match mod, que é encontrar valores que estão em maiúsculo, minúsculo, se você vai considerar que esse valor tem que ser exato, se você vai ignorar isso, você vai ser sensível a maiúsculo e minúsculo, e também o valor que você vai substituir no caso de erros de despejo, quando os dados são despejados nas células. Bom, o texto que eu quero dividir é esse daqui, separo com ponto e vírgula. O segundo argumento que eu preciso preencher é o delimitador de coluna, que no caso é vírgula. Então você vai abrir aspas dupla, vírgula, fecha aspas duplas. E como eu só quero fazer isso, não quero preencher os demais campos, não tenho a necessidade nesse momento, vou fechar aqui parênteses e vou dar um Enter. Observa que ele despejou os dados nas demais células. Eu fiz esses dados apenas aqui na célula B, na B2, e ele despejou os dados na C2, D2, E2, tá? Porque essas novas funções do Excel, elas têm essa característica, de você, numa única função, você conseguir trazer todos os dados que você precisa. E nesse caso aqui, como a gente gostaria de separar esses dados, então a gente precisava que ela ficasse desse jeito. E olha que interessante, se eu vim aqui tentar apagar um dos itens à frente aqui, ele não é apagado, se eu pressionar Delete. Ele só é apagado se eu apagar o valor que eu fiz, onde eu montei a fórmula, ou seja, lá na B2. Vou desfazer. Agora, para você ver como isso é bem simples, aqui eu despejei os valores em coluna. E se eu quisesse despejar esses valores em linha? Muito simples também. Igual, dividir texto. Aí você vai vir aqui e vai selecionar o mesmo valor que você quer dividir. No caso, vou dividir aquele ali de baixo agora. Só que você vai botar aqui ponto e vírgula. E você vai observar que você vai ali para o delimitador de coluna. Só que a gente não quer separar ele em colunas. Agora a gente quer separar ele em linhas. Então você vai colocar ponto e vírgula de novo, vai ficar dois pontos e vírgula junto. Isso quer dizer que você ignorou aquele argumento de delimitador de coluna. E aí tem o how delimiter, o delimitador de linha. Qual vai ser o delimitador de linha? No caso aqui também é a vírgula. Então você coloca aspas dupla, vírgula, fecha aspas dupla. Se tiver mais alguma informação, você pode preencher ali. Por exemplo, vou ignorar vazio, não vou, Vou considerar maiúsculos e minúsculos. Olha só, verdadeiro ignora células vazias, falso ignora incluir células vazias, se você colocar falso, pode ser 0 ou 1 também, para quem está acostumado com PROC V. Aqui nós temos a questão do match mod, que o 0 é a correspondência que diferencia maiúsculos e minúsculos, e 1 é uma correspondência que não diferencia maiúsculos e minúsculos. Bom, isso aqui era só para você ver, a gente não precisa desses detalhes, vou fechar parênteses e vou dar Enter. Observa que agora ele despejou em linhas, ele não despejou em colunas, como tinha feito aqui na primeira opção. Então, como a gente ignorou o delimitador de coluna e colocou o delimitador na linha, ele fez essa quebra para a gente. Muito legal, Vamos fazer mais um teste aqui, Nessa outra planilha, a gente tem uma situação bem interessante. Vamos fazer o seguinte aqui, Vamos colocar aqui, igual. Deixa eu até dar uma esticada aqui, Vamos dar um zoom. Opa, foi demais. Aí. Bom, deixa eu... Aí, ganhar um pouquinho mais de espaço aqui. Então, vou colocar aqui, igual, dividir texto, mais uma vez, essa é a função. Cláudio, e essa função eu não encontrei no meu Excel. A gente precisa lembrar que essa função está disponível somente
no Office 365, né? Agora chamado Microsoft 365. Então, para você utilizar a função dividir texto, você precisa ter o Office 365. Então, dividir texto, seleciona aqui a célula, ponto e vírgula, e agora você vai definir o delimitador de coluna. Abre aspas dupla, coloca aqui a vírgula, né, que é o delimitador que a gente tem aí, fecha aspas dupla. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. Ó, ele colocou aqui... Ah, aqui não é vírgula, é ponto e vírgula. Coloquei errado aqui, ó, ponto e vírgula. Ah, agora sim, ó. Ele despejou os dados corretamente. Então, é bom que você vê também que se você não tiver ali os dados bem corretos, ele não vai conseguir fazer essa separação. Vou arrastar aqui para você ver o que acontece, ó. Ó, por padrão, ele separou tudo belezinha, ó. Os valores que estavam vazios aqui, ó, duas aspas duplas, né, dois pontos e vírgula, ele acabou deixando em branco. Isso porque, por padrão, né, ele está incluindo os vazios. Se você mandar ignorar vazio, ó, aqui, ó, ponto e vírgula, sem delimitador de linha, olha, ignore input, né, ou seja, ignorar vazio. Verdadeiro, ignora as células vazias. Falso, inclui as células vazias. Falso é o padrão. Eu vou colocar aqui o verdadeiro, ó, que é o 1, e ele vai ignorar as células vazias. Vamos arrastar aqui agora. Ó, muito bem. Opa, faltou arrastar mais um pouquinho aqui. Olha o que aconteceu agora. Quando a gente fala para ele ignorar células vazias, aonde tinha aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, ponto e vírgula, ele deveria ter jogado aqui, né? O 12, o sapato social, o sapato, ele deveria ter ficado, aqui o estoque deveria ter ficado vazio, sapato aqui na categoria e social aqui na marca. O que ele fez? Ele colocou, né, ele tirou a célula vazia e colocou a informação no lugar, né, da próxima coluna. Para esse caso, não é legal, porque vai acabar misturando seus dados e você vai ter um problema, né? Então, tem que ter esse cuidado aí. Tem hora que isso pode ser interessante e tem hora que isso pode não ser interessante. Vou colocar aqui agora 0 no lugar de 1, para colocar a opção de incluir células vazias. E agora eu vou arrastar novamente, ele vai corrigir para mim. Ó. Muito bem, tá vendo? Agora sim, ó. Muito legal, né, pessoal? E no terceiro exemplo, ó, um exemplo fácil aqui, vocês devem ter percebido que há uma dificuldade para arrastar aqui, né, quando você faz a texto dividir, né? Opa, a dividir texto. Quando você pega aqui esse texto e coloca o delimitador, ó, que no caso é vírgula, né? Olha lá. Se você vier aqui e dar 2 cliques, para quem está acostumado com o Excel, ele não vai. Então, o que você precisa fazer se você quiser desenvolver isso de uma única vez? Você pode fazer um truque bem maneiro aqui, ó, usando a função. Vou dar um zoom aqui. Opa, foi demais. Agora sim. Usando a função unir texto. E aí, a função unir texto serve para você juntar textos diferentes, acrescentando delimitador entre eles. Essa função é muito útil quando você tem dados como esse aqui, ó, numa única célula, que é juntar com valores de outras células. Então, por exemplo, se eu vim aqui e pegar, vou colocar aqui meu delimitador, entre aspas, dupla aqui, ó, vai ser 2 pontos de interrogação. Então, toda vez que eu colocar 2 pontos de interrogação, ele vai separar um texto do outro, né? Então, ele vai ter um texto, que ele vai juntar, eu vou juntar todas essas linhas aqui, e aí ele vai ter 2 pontos de interrogação para cada separação de linha aqui, ó. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, fecha aspas dupla, ponto e vírgula. E aí agora, ele está perguntando se eu vou ignorar vazio, não, essas coisas. Na verdade, basicamente, eu vou só botar um ponto e vírgula aqui e vou selecionar todo esse texto aqui, ó, todas essas células. Muito bem. Fecho parênteses. Olha o que vai acontecer. Ele vai gerar todos esses dados numa única linha. Ó, data, região, estado, vendedor, item, unidades, preço, unidade, que é o último campo. Quando chega no último campo, ele coloca 2 pontos de interrogação. Poderia ser outro símbolo, tá? Eu coloquei 2 pontos de interrogação porque dificilmente você vai encontrar isso num texto. Aí depois ele começa, o que seria a linha de baixo, ó, 7 de junho, Nordeste, Pernambuco e tal, e até chegar lá em 499, e aí tem 2 pontos de interrogação de novo, tá? Olha só, ó, tem 2 pontos de interrogação novamente. Tá, o que a gente pode fazer com isso? A gente pega essa função unir texto, que juntou todas essas linhas numa só, e agora a gente coloca antes dela a função dividir texto. E aí, esse resultado aqui vai ser o texto que a gente vai dividir. E agora você pode colocar um delimitador tanto para a coluna quanto para a linha. O seu delimitador de coluna vai ser a própria vírgula, que você já tinha feito antes. Então, você coloca aqui vírgula. E o seu delimitador de linha, né, o que vai quebrar uma linha na outra, vai ser o ponto de interrogação, 2 vezes.
Então você coloca aqui 2 pontos de interrogação. Então você já definiu o delimitador de coluna e o delimitador de linha. Agora, quando você der Enter, ele já monta para você toda essa distribuição de uma forma bem tranquila. Ó, deixa eu tirar o zoom agora. Ó, de uma forma bem tranquila, ele montou todos os dados para você, sem vocês precisar se preocupar com arrastar. Bom, essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem conhecer meu curso completo, o link com cupom de 20% de desconto para vocês que são meus inscritos aqui do canal, está disponível na descrição e também no primeiro comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.